E no quadro do Seu Advogado, nosso querido irmão, amigo, pastor, doutor, advogado Irlan Melo. Tudo bem, Irlan? Tudo bem, pastor. Seja bem-vindo, bom tê-lo conosco mais uma vez, viu? É isso aí. Cada vez que você vem, a gente aprende bastante com você. E eu também, estou aprendendo muito com vocês aqui. A gente aprende do jeito certo, o que é melhor ainda. É importante a gente saber os nossos direitos para poder reivindicá-los, não é verdade? É verdade. E a gente sente muita segurança quando você fala, porque a gente sabe que você ensina a lei, não é dentro da lei. Sim, verdade. Sem as brechas, né? Exatamente. Bom, o assunto de hoje, com certeza, você já vai te alcançar, porque você deve ter passado por algum problema. Quem nunca teve problema de ser torturado quando ligou para um atendimento telefônico de alguma empresa, para aqueles telemarketing, para cancelar alguma coisa, solucionar algum problema, não é? Relacionado com um serviço ou produto, e acaba desistindo em fazer aquilo que você buscava fazer exatamente por causa da demora, né? Porque você já perdeu horas ali pendurado ao telefone. E ao final da ligação, você fica de mau humor, com aquela terrível dor de cabeça, né? Isso é um fato que acontece com muitas pessoas, todos os dias, quando tentam entrar em contato com os famosos call centers, né? Que são mais conhecidamente como telemarketings, né? E é sobre esse assunto que nós queremos falar, porque dá muita dor de cabeça, não dá, Irlan? É verdade. Os telemarketing? E a gente precisa já, a princípio, diferenciar, pastor, os telemarketings ativos e os passivos, né? Porque tem aqueles que te ligam e muitas vezes inconvenientemente em horários, por exemplo, 10 horas da noite, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que são os telemarketings ativos. Eles estão buscando, por exemplo, vendas de produtos ou serviços. E tem os receptivos, que aí sim tem a ver com aqueles que você vai precisar entrar em contato por alguma questão relacionada à telefonia, energia elétrica, relacionado a alguma loja que você adquiriu algo e precisa de alguma resposta e tal. Então, assim, são situações que todos os brasileiros, se não passaram, vão passar ainda. Agora, existe alguma lei que regula esse tipo de atendimento, serviço? E, aliás, não existe telemarketing só para vender alguma coisa, para pedir também, né? Eu já recebi, por exemplo, ligação várias vezes na minha casa de, olha, eu sou da associação tal e tal, você não quer doar uma fralda, um pacote de fralda todo mês? Quer dizer, um pacote que eu estou dizendo, um fardo de fralda, né? Porque não é um pacotinho. Pedem isso, doação para o lar não sei o quê. Isso também é considerado um telemarketing? É considerado sim, e existem, por exemplo, situações onde a pessoa pode fazer a doação através de desconto na linha telefônica, pode ser feito através da TV a cabo, pode ser feito via cartão de crédito. O consumidor deve ter bastante cuidado ao fornecer os seus dados para esse tipo de solicitação. Por quê? Porque esses dados ficam armazenados e eles podem ser utilizados por terceiros, por estelionatários, por pessoas desonestas, pessoas que querem usufruir daqueles dados para poder fazer compras indevidas. E aí, além da dor de cabeça com o telemarketing, você vai ter outras dores de cabeça ainda relacionadas a compras indevidas. Mas voltando à sua pergunta, pastor, existe sim, não uma lei específica, mas existe uma portaria e um decreto. E interessante que todos os dois são de 2008. O decreto é o 6523 de 2008 e a portaria é a 2014 de 2008. Estes dois instrumentos legais, eles determinam regras para que funcione os telemarketings, mas essas regras são utilizadas para empresas que são fiscalizadas pelo Poder Público Federal. Por exemplo, nós temos aqui energia elétrica, telecomunicações, e aí a gente vê telefonia fixa, móvel, telefonia a cabo, também planos de saúde, questão de aviação civil também estão reguladas, empresas de ônibus, bancos, cartões de crédito. Tudo isso está fiscalizado pelo Banco Central e aí sim essas leis se aplicam. Então, sim, existe uma legislação. Agora a questão é se ela é aplicada ou não. E isso, pela farra que essas empresas fazem, a gente percebe que a lei não está sendo obedecida, né? Que tipo de punição uma empresa, uma instituição pode ter pelo não cumprimento
da portaria ou do decreto? Porque você poderia falar um pouquinho até dessa diferença entre lei, portaria e decreto, porque a impressão que a gente tem é que uma exerce mais força do que a outra. Sim. Talvez até mesmo porque a outra não é tão obedecida assim. Isso. Na verdade é o seguinte, quando se fala de uma lei, é uma norma que ela tem vigor em âmbito nacional e ela se aplica a qualquer tipo de situação. Os decretos normalmente são para situações específicas e a portaria mais específico ainda. Como nós estamos tratando de empresas que estão sujeitas à fiscalização do poder público, houve por bem o governo entender que seria mais fácil regular a tramitação de qualquer tipo de reclamação através de portaria e decreto. Mas tanto na portaria quanto no decreto nós temos punições para as empresas que não cumprem a regulamentação. Quais são as punições? E aí, pastor, a situação é a seguinte, nós vemos no país, muitas vezes, que a lei, às vezes, pega, às vezes não pega. A multa, às vezes, é paga, outras vezes você consegue recorrer e aí não pagar. Então, por exemplo, as multas variam de R$200 a 3 milhões de reais. Porém, eu tenho certeza absoluta que tanto o telespectador quanto qualquer outra pessoa não vai se lembrar de uma empresa que foi condenada a uma multa de 3 milhões de reais por descumprir, por exemplo, as regras do telemarketing. Eu acho que nem de R$200, eu Nem fiquei de sabendo. R$200. E por quê? Porque seria manchete nos principais jornais. Sim. Não é? Aqui na TV, provavelmente, o pastor Cássio, na hora do noticiário, ele iria falar sobre isso. Por quê? Porque é algo que vale a pena você utilizar. Porque quando você utiliza esse instrumento de sanção, quando pesa no bolso, normalmente as empresas vão querer se adequar. Né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Dentro dessa legislação vigente, né, sobre a questão do telemarketing, tem alguma coisa que regula, por exemplo, que é um negócio que irrita demais a gente? O tempo que o cliente pode esperar, porque os caras vão fazendo tanta hora com a cara da gente, principalmente a questão ligada a cartão de crédito, né? Que você quer cancelar um cartão de crédito ou reclamar de um serviço telefônico, por exemplo, de uma prestação de serviço qualquer, né? Vão te transferindo, não é nesse setor, é no setor tal. Sim. Aí você começa no setor A, termina no setor Z, depois não sei quanto tempo e não resolve a situação. Pois é, pastor, olha só, dentre os direitos que são previstos e obrigações das empresas de telemarketing em relação ao atendimento ao cliente, um dos principais direitos é de que no menu inicial, logo que se começa, tem que ter a opção de se falar diretamente com o atendente. Esse é um ponto. Segundo, ao falar com o atendente, ele tem a obrigação de cancelar o serviço, não transferindo para outra pessoa. Então, por exemplo, se você faz uma ligação, no primeiro menu você já pede para falar com o atendente. Quando você fala com o atendente e já pede o cancelamento, ele não pode falar, isso é de outro setor, eu vou transferir para outro setor. Não, ele tem a obrigação de cumprir isso ali, porque está previsto. Mas como que eu faço para garantir isso? Você precisa, e é muito importante, todas as vezes que você ligar, anote o nome do atendente e peça o protocolo de atendimento. Por quê? Porque você tem como documentar que você fez a ligação, que você fez uma solicitação. Por quê? Alguns falam assim, esta ligação poderá ser gravada, mas não necessariamente ela é gravada. Vamos falar um negócio, tem uns atendentes que parece que eles não são de Deus, não. Porque já me deram um número de protocolo e que depois, aí ele me dá um número de protocolo e me enrola, joga a ligação fora, derruba a ligação, aí você liga de novo e fala, eu estava falando com o João e tal, e o número do protocolo é tal. Aí o cara que está me atendendo, não, mas não tem esse número de protocolo aqui, entendeu? Esse número não está registrado aqui. Pois é, isso é uma prática de infração ao Código de Defesa do Consumidor. Isso é passível de punição, é passível de aplicação daquelas multas. Mas como é que eu provo isso? Porque eu falei com um cara no telefone, não tem ninguém ouvindo? Então, dentro da égide do Código de Defesa do Consumidor, há a presunção de boa-fé. E existe também uma regra que se chama inversão do ônus da prova. O que significa isso? Se você ingressar com uma demanda na justiça ou uma reclamação formal dizendo que o fato aconteceu, a empresa é que vai ter que provar que não aconteceu. Então, se você tem o protocolo, se você tem como documentar que aquilo ali foi feito, você também tem, por exemplo, como provar através da própria conta telefônica. Que eu liguei para aquele número. Vai demonstrar que você ligou para aquele número. E para que você iria forjar um protocolo? Não existe essa possibilidade. Então, por exemplo, fiz uma reclamação. Qual é o prazo de atendimento dessa reclamação legal? O prazo de atendimento são 5 dias úteis. Então, por exemplo, eu fiz um pedido e já tem mais de 10 dias que isso não aconteceu. E às vezes, pastor, são situações, por exemplo, imagine você está sem luz
e entra em contato com a companhia de energia elétrica e faz a solicitação do religamento e você fica 10 dias sem luz. É passível de dano moral, inclusive. Sem telefone, uma empresa, por exemplo, fez a solicitação, olha, estou aqui sem linha telefônica, eu preciso de solucionar. Tudo bem, anota o protocolo, nós vamos estar aí dia tal, e passa-se o tempo. Inclusive é passível de danos morais e danos materiais, porque nós temos também a questão dos lucros cessantes. A empresa deixou de ganhar durante um período porque não poderia ter o seu telefone utilizado. Eu tenho um caso, por exemplo, no escritório de um rapaz que ele tem uma empresa de sanduíche. E todo o anúncio dele é feito via telefone. Sim. Ele é delivery, ele entrega o telefone. Então, nessa situação, por exemplo, ficou 5 dias sem poder vender, 5 dias sem poder faturar. Então, o que ele fez? Ele demonstrou que naquele mês, naqueles 5 dias, o lucro dele foi 0 e nos outros dias tem uma média. Então, o juiz condenou a empresa de telefonia a ressarci-lo por aqueles dias que ele deixou de faturar por conta de não poder utilizar o seu telefone. Então, no caso, o consumidor que se sente prejudicado por esses telemarketings ou prestação de serviço qualquer que é oferecido, vendido, ele reclama onde? Pois é, antes disso, pastor, quero falar uma coisa importante também. Você não é obrigado a fornecer todos os seus dados. Isso é muito importante, porque às vezes, principalmente o telemarketing ativo, quando você recebe a ligação, eles te pedem os seus dados. Ora, se ele está te ligando e ele diz, por exemplo, que é da operadora de telefonia ou é da energia elétrica ou de questão de água, ele tem que ter os seus dados, você não deve fornecer os seus dados, entendeu? De maneira alguma. Outra coisa também é o seguinte, ele tem que te atender com urbanidade, com educação, não é? Porque, como o senhor falou, às vezes as pessoas estão muito agitadas. Sim. E aí começa a tratar com falta de educação. Mas não resolveu. Qual que é a saída? Existe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, você pode procurar na internet, você pode fazer reclamação. Os PROCONs municipais e estaduais, também você pode reclamar. No Ministério Público, você pode reclamar também nos juizados, se há algo que te causou algum dano. No caso, por exemplo, um dano à sua personalidade, um dano moral. Tem situações, por exemplo, que a pessoa, não sei se o senhor já viu, a pessoa fez uma solicitação e a empresa de telefonia enviou a cobrança, reduzindo o valor, mas colocou, por exemplo, uma frase na conta lá, chamando a pessoa de um palavrão ou xingando a pessoa por ela ter reclamado. E aí isso também é passível de indenização. Então, assim, é importante reclamar. Se todos nós só reclamarmos uns com os outros e não procurarmos os órgãos de defesa do consumidor, as coisas vão continuar acontecendo. Né? Então, quanto mais a gente puder reclamar, outra coisa também interessante, enquanto você está esperando, a empresa não pode colocar, por exemplo, anúncios publicitários, salvo se você autorizar. Então, você está lá esperando e, às vezes, está fazendo propaganda da empresa. Isso não é legal, não pode ser feito. Então, ela não pode? Não pode, mas aí... Tem que ser aquela musiquinha chata, então. Ou então, ela tem que te pedir para aguardar e te perguntar, eu posso veicular uma mensagem enquanto isso? Pode. Aí você fala assim, mas como eu provo? Você prova, você pode gravar, por exemplo, o que está sendo passado. Hoje, com a tecnologia, você pega o seu celular não aqui, é? grava. Grava o que está falando ali, tudo. Outra coisa, se você tem algum tipo de serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor, isso precisa ser através de um único número. E de preferência sem custo, ou seja, 0800 ou um número onde a pessoa mesmo vai se responsabilizar pelo pagamento e não o consumidor. Quer dizer, então tem muita regulamentação por esses decretos e portaria. Exatamente, as pessoas só precisam exigir o direito para que tenham acesso a esse direito. Isso. E não ficar apenas reclamando com as outras pessoas. Exige o seu direito, reclame no PROCON, reclame no Ministério Público, mas faça as denúncias. Existem sites especializados, por exemplo, na questão das reclamações. Vá lá, faça a sua manifestação. E se você achar que está sendo prejudicado, procure um advogado ou procure o juizado especial e ingresse com uma ação de indenização. Não é? Porque determinadas situações são passíveis de indenização. E nós precisamos exigir os nossos direitos, até porque se nós não fizermos assim, as coisas nunca vão mudar. Maravilha, Irlan. Obrigado, viu, pela sua participação com a gente. Foi bastante esclarecedora.